Oi! A maior dificuldade da maternidade é a amamentação. E se você concorda comigo, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e comenta para engajar o vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo é legal e recomendar para outras pessoas. Dito isto, nós podemos prosseguir com o nosso tema. Eu tenho uma bebê de 2 meses e 7 dias. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência amamentando, porque muito se fala sobre a dificuldade da maternidade, né? Sobre o puerpério, sobre os hormônios, sobre todo esse caos que é o comecinho ali da nossa maternidade, mas muito pouco se fala, gente, sobre a dificuldade que é amamentar. E eu ouso dizer que a amamentação para mim foi a parte mais difícil nesse comecinho ali da minha maternidade. Eu vou contar um pouquinho aqui de como foi a minha experiência e, gente, foi totalmente caótica. No final ali da minha gestação, já tava com umas 37 semanas, eu fiz a consultoria de amamentação. A consultora, ela veio aqui, ensinou tudo sobre esse universo da amamentação, o quão lindo é amamentar. Depois que a gente aprende um pouquinho mais sobre o assunto, depois que a gente se aprofunda mais, a gente consegue entender um pouco do quão amamentar é algo divino, é algo lindo, é sinistro, assim. O nosso leite, o leite materno é sinistro. Depois que a gente pesquisa um pouco, a gente consegue entender que o leite materno é algo vivo, gente. O leite, ele consegue entender o que a gente tá sentindo. O leite, ele sabe a hora de vir. Então, assim, quando tá dando a hora da mamada da minha bebê, o meu peito já começa a pingar. Ele sabe o horário. Eu até brinco com meu esposo e falo, ó, tá na hora da Amora mamar porque meu leite já tá me avisando. E, cara, é uma coisa sinistra. É lindo. O leite materno é algo lindo e me dá até emoção de falar, assim, sobre ele. Porque não existe nada melhor pro nosso bebê. Dito isto, eu também quero dizer que eu nunca fui uma mãe que era bitolada com a amamentação. Eu sei que existem muitas mamães que o sonho é amamentar. E que se não amamentarem, elas vão ficar super decepcionadas, vai acabar com a vida delas, enfim, eu sei que existe esse tipo de mamãe. E no meu caso, eu nunca fui uma mãe bitolada nessa questão da amamentação. Na verdade, eu passei a minha gestação inteira botando assim na minha cabeça. Bom, eu quero amamentar, mas se eu não conseguir amamentar, também não tem problema, tá tudo bem. Não vou ficar me culpando, não vou ficar, sabe, me martirizando, porque são tantas coisas que envolvem ali a questão do puerpério, gente, que a amamentação é uma coisa que pesa muito pra gente, né? Então eu queria estar tranquila em relação a isso. Então eu fui trabalhando muito disso na minha mente, porque a minha mãe não conseguiu me amamentar, não conseguiu amamentar meu irmão. Então eu já tinha isso na cabeça de que, bom, minha mãe não conseguiu, talvez eu também não consiga. Eu sempre fui tranquila com isso. Mas, como eu falei, né, eu fiz consultoria de amamentação e eu comecei a me engajar ali com essa causa de amamentar. E eu me apaixonei, eu achei que é a coisa mais linda do mundo. E eu vi que é necessário pro nosso bebê. E de fato, gente, é necessário. Mas só que o que ficou na minha cabeça é que se eu não amamentar a minha bebê, ela não vai evoluir, ela não vai crescer, ela não vai ficar saudável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Pari, inclusive tem até um vídeo aqui mostrando tudo desse dia, desde o momento das contrações até o momento do parto. E esse vídeo tá aqui no canal, se vocês quiserem ver, é só procurar aqui no canal. Enfim, a Amorinha, minha bebê, nasceu e ela já nasceu mamando, gente. Ela já foi colocada no meu peito, ela conseguiu pegar o meu peito já de primeira, assim, muito rápida, e eu fiquei super feliz com isso, né? Eu fiquei 2 dias e meio internada no hospital. Nesses 2 dias e meio, gente, a minha bebê mamou, só que eu sempre pedi ajuda das enfermeiras, sabe? Porque eu não tava conseguindo ajustar a pega ali. Então sempre quando era o horário da Amora mamar, eu chamava no botãozinho ali a enfermeira pra me ajudar. Enfim, passou uma consultora de amamentação lá no hospital, me ensinou e tal, só que a Amorinha tava dormindo, então a gente não conseguiu nem fazer na prática. Mas tava tudo certo. Tive alta do hospital, então depois de 2 dias e meio a gente veio pra casa. A gente saiu do hospital por volta de umas 3h30 da tarde, a gente chegou em casa, eram umas 4h30. Já cheguei em casa dando mamar pra minha bebê, consegui dar mamar. Eu já tinha pegado um
um jeito melhor ali de dar mamar pra minha bebê. Passei esse restinho do dia amamentando meu bebê, tranquilo. Passei a noite também, tranquilo. Desde lá no hospital até o momento que eu vim pra casa, eu já comecei a sentir meu peito doer muito. E aí eu passei o restante do dia aqui em casa, passei a noite. No outro dia, normalmente, né, comecei a amamentar minha bebê. Só que, gente, tava doendo. Mas tava doendo muito. Eu tenho certeza que as mamães que estão assistindo esse vídeo sabem do que eu tô falando, né? Sabem a dor que é. E eu não entendia, né? Eu falei, cara, por que tá doendo? Eu tô com a pega errada, né? Se tá doendo assim, é porque minha bebê tá com a pega errada. Eu vi vídeos, eu estudei, Enfim, gente, a prática é muito diferente da teoria. A gente vai achando que sabe fazer, mas acaba que não sabe. Eu amanheci com meu peito quente. Parecia que eu tava com febre só nos meus seios. Conforme o dia foi passando, o meu bico foi esfolando. A minha bebê ia mamando e ia doendo. Ia doendo, ia doendo. A dor só ia aumentando. O meu peito começou a ficar todo duro. E eu não entendi essa parte, porque eu falei assim, cara, minha bebê tá mamando. Como que meu peito tá ficando duro? Esse dia foi acabando e chegou a noite. Aí chegou a noite e eu percebi que a minha bebê, ela parecia que ela não tava se alimentando, sabe? Ela terminava de mamar, a gente ficava ali por uns 20 minutos e ela saía já pedindo mais peito. Eu sei que esse é um reflexo que os recém-nascidos eles têm de ficar assim toda hora, né, pedindo peito. Porém, a gente, mãe, nós sabemos a diferença. E eu sabia que minha bebê não tava se alimentando. Eu apertava meu peito, saía leite. Eu falei, cara, tá saindo leite. Minha bebê tá 20 minutos no meu peito. Por que parece que ela não tá se amamentando? A noite chegou e aí o caos reinou. Foi a nossa segunda noite aqui em casa. Mas essa noite, ela tava muito enjoada, gente. Ela tava enjoadinha demais, porque ela tava com fome. Ela tava chorando, ela tava com fome. E eu comecei a ficar nervosa com aquilo. E aí, quanto mais eu tentava dar o meu peito pra ela, porque eu tava nessa ânsia, né, de achar que ela não estava se alimentando, meu peito doía mais. Meu peito ia se machucando mais. Chegou num nível que a minha bebê não conseguia encostar no meu peito. Eu amanheci com meu peito esfolado. Não tava mais conseguindo aguentar deixar ela tentar mamar. E eu comecei a chorar. Eu chorava, 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 porque eu queria que ela mamasse. Eu queria que ela mamasse. E eu não tava conseguindo, porque eu tava doendo muito. E aí eu desesperada, eu falei, Matheus, meu esposo, né, se chama Matheus, eu falei, cara, vamos tentar comprar um extrator pra ver se eu consigo tirar o leite. A gente compra aquele biquinho de silicone, a gente tenta fazer alguma coisa, porque ela precisa mamar, independente se eu tô sentindo dor. E eu botava ela no meu peito, mesmo sentindo a pior dor do mundo. Gente, dói muito, porque eu queria que ela mamasse, independente se eu tava sentindo dor. A gente não liga pra gente, quer que, né, nosso bebê se alimente. E aí, gente, era de manhãzinha, isso devia nem ser 6 horas da manhã. Matheus pediu no iFood um extrator pra gente tentar tirar o leite. Só que como o meu bico tava machucado, não dava, doía também. Durante o dia eu via que ela tava melhorando um pouquinho a pega dela. Mas mesmo ela tendo a pega certa agora, continuava machucando o meu peito, porque meu peito tava machucado, o bico tava todo machucado. Então qualquer movimento que ela fizesse, ia machucando mais. Gente, meu peito, ele ficou com febre. Eu ia pra água gelada, ia pra água quente, e nisso eu vi que a minha bebê não tava se alimentando. E aí caiu mais um dia, né? E aí mais uma noite. E aquela noite foi sinistra, porque tanto eu quanto o meu esposo, a gente estava muito esgotado mentalmente por essa situação. A gente estava tão preocupado e a gente começou a discutir, a gente começou a brigar, sabe, por conta disso. E eu chorava, 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 chorava. E aí eu pensei assim, cara, a minha bebê, ela não tá comendo. Gente, tava nítido, ela não tava se alimentando. Então eu falei sempre pro meu esposo, cara, vamos tentar comprar um NAN pra ela. Vamos comprar uma fórmula pra ver se ela mama. E nesses intervalos que ela tá mamando a fórmula, o meu peito, ele vai cicatrizando, né? O bico do meu peito vai cicatrizando. Só que falar pra dar fórmula é fácil. E quando a gente vai parar pra estudar
qual a melhor fórmula a comprar, porque até então a gente não tinha ido no pediatra ainda, né? O pediatra só ia depois de 7... A gente só iria depois de 7 dias no pediatra. Então a gente resolveu estudar por conta sobre qual fórmula comprar. Isso tudo de madrugada, né? A gente estudar no desespero. A gente estudando, vendo vídeo TikTok, pesquisando no Google. Como que é tudo na maternidade, né? Tudo na maternidade é individual. Cada pessoa vai ter uma experiência. As experiências, elas podem se repetir, mas não da mesma forma. Então, quando a gente via review de fórmulas para comprar, a fórmula que deu certo para um bebê não deu certo para outro bebê. Deu gases, deu disquesia, deu prisão de ventre, deu diarreia. Nenhuma fórmula foi unânime, sabe? Sempre tinha alguém falando mal de cada fórmula. Ah, essa fórmula não fez bem pro meu bebê. Ah, essa fórmula não fez tal. Ah, essa aqui fez isso. E aí, a gente lendo esses comentários, esses reviews das fórmulas, a gente começou a ficar numa agonia, porque nenhuma era unânime, porque nenhuma era boa pra todo mundo. Eu comecei a entrar em desespero, porque aí eu comecei a falar assim, cara, eu vou estar dando um veneno pra minha filha. Eu vou estar dando um veneno pra ela. E só porque eu não tô conseguindo dar mamar pra ela. E, cara, foi no 4º ou 5º dia de vida dela. Eu não queria dar isso pra ela. E eu falei, cara, eu vou estar envenenando a minha filha. Minha filha vai ter gases, vai ter cólica, vai ter prisão de ventre, vai ter diarreia, vai ter um monte de coisa por minha culpa. E essa foi a primeira culpa da maternidade, né, que eu tive. E aí, eu falei assim, eu não vou dar isso pra ela, eu vou aguentar, eu vou conseguir. Só que eu não consegui. Eu tentei de novo e eu não consegui. E aí, o meu esposo, vendo o meu sofrimento, ele foi e comprou a fórmula. A gente estudou. Já que pareceu que era mais bem avaliada assim, por todo mundo, foi o NAN Supreme Pro. A gente comprou esse NAN Supreme Pro, uma latinha pequenininha. Essa sensação de dar o leite pra ela foi horrível pra mim, porque eu não queria. Gente, eu fiquei tão engajada com a amamentação que pra mim aquilo era tipo um crime, sabe? Fazer isso com a minha bebê. Sendo que a minha gestação inteira eu falava assim, cara, se eu tiver que dar NAN, se eu tiver que dar fórmula pro meu bebê, eu vou dar, porque eu quero que ela se alimente, independente se vai ser fórmula ou se vai ser leite materno. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Mas depois que a gente se torna mãe, a gente sempre quer ofertar o melhor pro nosso bebê. E olha que besteira, né, gente? Hoje eu vejo isso como uma besteira, como algo que é implantado na gente mesmo. Cara, se o seu bebê tá com fome, se você não tá conseguindo amamentar, dá a fórmula pro bebê. Hoje eu tenho essa mente. Mas enfim, cada um pensa de uma forma. Eu penso dessa forma. A gente deu a fórmula pra ela. Ela tava mamando de 3 em 3 horas, né? Eu tava fazendo livre demanda com ela, porém não tava conseguindo com o meu peito, né, gente? Então eu comecei a marcar certinho de 3 em 3 horas pra amamentar ela. E só de ficar 3 horas sem o meu peito tendo estímulo foi maravilhoso. O meu peito começou a parar de doer tanto igual tava doendo, né? Eu comecei a intercalar a fórmula com o peito. Depois de uns 2 dias assim, o meu peito ele já tava quase zerado. Eu já tava conseguindo dar mais peito do que fórmula. Então, qual foi a minha ideia? Eu queria banir a fórmula, né? Então, o que eu fiz? Eu comprei uma bombinha. O que eu queria fazer? Eu queria extrair leite, porque eu estava dando bastante leite. Queria extrair o meu leite para eu poder armazenar esse leite, para eu poder dar para ela e ela não ter que ficar tanto tempo no meu peito, porque eu queria que meu peito cicatrizasse 100%, porque por mais que já estivesse melhor, ainda doía muito, e se eu ficasse 100% no peito, eu acho que ele não iria cicatrizar. Então, como eu queria banir a fórmula, eu comprei essa bombinha, e aí eu queria substituir a fórmula pelo leite que eu ia tirar da bomba. E a Mora já devia ter uns 7 dias, e a Mora tava mamando 30 ml nessa época. E essa ideia foi muito boa, porque aumentou a minha produção de leite, eu consegui banir a fórmula. Eu não vou falar que eu bani 100%, gente, mas eu bani a fórmula 98%. Às vezes, quando meu esposo acordava de madrugada,
para dar mamar para ela, ele fazia a fórmula só para me deixar descansar. Por quê? Porque eu não conseguia extrair tanto leite para armazenar. Eu não conseguia dar muitas ml de leite, então eu dava ml suficiente para dar 2 mamadas só. Não eram muitas mamadas que eu conseguia fazer. E a gente conseguiu banir praticamente a fórmula e só dar o peito e o leite que eu tava extraindo. E aí, gente, eu fiquei super empolgada. Nossa, eu tava super feliz. Aí eu comecei a estudar. Eu comprei saquinhos pra armazenar meu leite, porque eu queria armazenar meu leite. Tava super empolgada. E isso já tinha um mês, tá? Eu já tava super bem. Nessa época de um mês, ela já tava mamando 50 ml. Então eu conseguia fazer isso super bem no peito. Eu conseguia tirar 90 ml no meu peito. Então dava pra 2 mamadas. Gente, eu tava super feliz. Só que o que aconteceu? O meu intuito era conseguir tirar bastante leite para eu poder armazenar meu leite. E eu consegui fazer isso algumas vezes. Depois que a Amora começou a mamar mais ainda, ela estava mamando de 60 a 70 ml, eu estava tirando 120 ml no meu peito. Então eu estava tendo uma produção boa. Porém, gente, a Amora começou a mamar muito mais. Hoje, a Amora mama 120 ml. Foi uma mudança muito brusca, assim. Então, minha produção não conseguiu acompanhar. E eu sei que quanto mais a gente tira leite, quanto mais o bebê mama, mais a produção do leite tende a aumentar. Eu sei disso. Só que parece que o meu corpo não foi tão rápido assim, sabe? Pra sacar essa mudança. Então, eu não tava conseguindo acompanhar. E aí eu tive que introduzir a fórmula de novo. Então, tive que vir com a fórmula por mais vezes. Pra tentar suportar essa quantidade de ml que eu tava tomando a mais e o meu peito ainda não tava produzindo. E aí, gente, é algo muito natural, pelo menos pra mim. Eu fui aumentando a quantidade de fórmula e diminuindo a quantidade de leite materno. Quando eu ordenhava o leite, eu conseguia tirar para pelo menos 2 mamadas. Agora eu não tava conseguindo tirar nem pra uma direito. Os 2 peitos que faziam 120 ml, eles não estavam nem fazendo 60. E aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo armazenar o meu leite, então eu não vou nem tirar mais leite, eu vou dar no peito, né? Porque eu fazia isso, eu tirava o leite com a bombinha e dava o peito depois. Eu tava só trocando a fórmula, já que o meu peito não tava dando leite suficiente para dar 2 mamadas. Então eu deixei a bombinha de lado e comecei a dar no meu peito, sabe? Porque eu não tava aumentando a minha produção. A gente começou a fazer a amamentação mista, que foi 50-50. À noite, fórmula e de dia, leite materno. E uma coisa importante pra ressaltar, a Amora, ela não rejeitou meu peito, tá, gente? Até agora, né? A Amora tá com 2 meses e 1 semana. A Amora, ela não rejeitou o peito. Ela chupa chupeta e mama na mamadeira, né? Porque ela sempre mamou na mamadeira, independente da fórmula, porque quando tirava o meu leite, eu dava direto na mamadeira. E aí foi isso, gente. Eu comecei a fazer a amamentação mista. Eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Agora, com 2 meses e pouco, ela tá tomando mais fórmula do que mamando no meu peito. Essa é a verdade. E pra mim, que tava toda engajada na questão de amamentação, vi que a fórmula é algo muito simplificado na nossa vida. É algo que facilita a nossa vida. E eu não sou pró-fórmula, tá, gente? Mas eu entendi que a fórmula não é aquele bicho de 7 cabeças que muitas mães tentam enfiar na nossa mente. E que muitos consultores de amamentação também tentam. Eu amamento a minha filha ainda no meu peito, só que hoje em dia ela mama muito mais fórmula do que o peito. Isso é fato. Graças a Deus não deu nada na Amora. Nada. A Amora não tá nem mais com cólica. Deu ali no comecinho, depois dos 20 dias da Amora, assim, deu cólica nela. Mas também passou super rápido. Gente, foi assim, abençoado. O Nan, ele surgiu pra me ajudar, surgiu pra ajudar meu esposo. Poxa, de madrugada a gente consegue revezar certinho pro meu esposo poder amamentar ela. Eu tentei, assim, de diversas formas pra gente continuar a nossa amamentação exclusiva, né? Mas eu também sei que a minha alimentação não é boa. E principalmente agora, eu não sei vocês, gente, mas eu nem tô conseguindo me alimentar direito.
Porque a gente fica o tempo todo ali com o bebê, né? E acaba que a gente esquece da gente. Então, a minha alimentação, que já não era boa, agora tá praticamente inexistente. Tem dia que eu como só de noite. Eu acho que isso também contribuiu para minha produção diminuir. Então, para mim, a amamentação foi a coisa mais difícil da maternidade. Gente, tudo é muito difícil, mas a pressão sobre a amamentação, para mim, foi muito difícil, assim, porque eu queria dar o melhor para meu bebê e eu não tava conseguindo. Então, é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, muito. E eu tô aqui para te falar que se você não consegue, ou se você tá achando muito difícil de conseguir sustentar a amamentação, porque tem isso também, gente. É difícil sustentar, né, a amamentação. É difícil quando é só você, ou por outros motivos, enfim. Eu tô aqui pra te dizer que se você tiver que dar fórmula, tá tudo bem. Cara, gente, olha que forte. Eu tava sentindo como se eu estivesse dando veneno pra minha bebê. E não é, gente. Um leite que vai deixar o seu bebê saudável também, vai alimentar o seu bebê. Então, vamos parar de enxergar a fórmula como algo tão ruim assim, porque não é, gente. Não é. Não é esse bicho de 7 cabeças. E existe uma pressão sobre a mãe para a amamentação que é muito triste, é muito forte, é muito pesado. A gente já tem que se preocupar com tantas coisas, com tantos problemas, com puerpério, sabe, com os nossos hormônios indo lá em cima, baixando, uma loucura, rotina nova, se recuperando de cesárea, se recuperando de parto normal, resguardo, enfim, gente, são várias coisas que a gente tem que passar. E a amamentação, pra mim, não deveria ser algo pesado, deveria ser algo leve, sabe? E se você, tipo, conta pra alguém que você teve que dar fórmula, você é julgada. Você é julgada por outras mães. Claro, né? A maternidade é julgada o tempo todo, principalmente por outras mães. Isso é uma coisa que me revolta. Me revolta, gente. Eu sou o tipo de pessoa que não julgo nada da vida de ninguém. Tudo que outras pessoas fazem da vida delas é indiferente pra mim, porque cada um tem sua vida, cada um faz o que achar melhor da sua vida. Uma coisa também que eu ouço muito e que, na minha opinião, não tem nada a ver, mas como eu falei, cada um tem sua experiência, né? Muitas mães falam que para você criar o vínculo com o seu bebê, você tem que amamentar. Você só vai criar conexão com o seu bebê se você fazer a amamentação. E eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Amamentar é a coisa mais linda do mundo. É uma sensação maravilhosa, é muito gostoso, gente, é muito gostosinho ter seu bebezinho ali no seu peito, mamando, você olha para aquela coisinha, a gente fica trocando olhares, é realmente especial. Só que, na minha cabeça, eu não criei conexão com a minha bebê por conta da amamentação. E eu vejo muitas mães falando que criaram conexão a partir disso, e eu acredito. Mas você não pode afirmar que as outras mães só vão conseguir ter conexão com o bebê delas se elas amamentarem. Isso é uma afirmação que você não pode fazer. E eu vejo mulheres fazendo isso. Eu, por exemplo, tive conexões com a minha bebê, momentos especiais, em vários momentos, assim. Quando a minha bebê chorava e só parava quando eu pegava ela. Nossa, eu me sentia e me sinto, né? Porque até hoje, assim, eu me sinto a pessoa mais importante do mundo. Porque, tipo, ela só para de chorar quando eu vou pegar ela. Ela sente que sou eu, ela sente que eu sou a mãe dela. Filha, te amo, minha bebê. Mamãe te ama. Um outro momento também é quando eu tô ninando ela e a gente fica ali cantando música, eu fico fazendo carinho nela, nosso momento. É a coisa mais especial, nosso vínculo, sabe? A gente tem um vínculo muito grande. Quando eu canto a música que eu cantei pra ela na gestação inteira e ela reconhece essa música quando eu canto pra ela agora e ela sorri. Isso pra mim é um vínculo enorme. Quando ela só quer dormir no meu colo, quando meu esposo tá ali com ela chorando no colo dele, aí eu venho e pego ela, ela para na hora. Isso pra mim é um vínculo
mega especial, um vínculo super importante. E que eu não encontrei tanto desse vínculo especial na amamentação. Então, amores, pra gente finalizar, não dê ouvidos para outras pessoas que querem ficar apontando o que é certo e o que é errado na maternidade, sabe? Ainda mais na maternidade alheia. A gente não deveria ter uma lei que proibisse ficar falando da maternidade alheia, sabe? Me conta aqui nos comentários se vocês também tiveram algum tipo de dificuldade na amamentação, se conseguiram continuar amamentando, se não conseguiram, se deram fórmula. Me conta aqui nos comentários que eu quero ler as histórias de vocês, as experiências de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, gente, porque o YouTube, ele entende que você gostou desse vídeo, que esse conteúdo é um conteúdo legal e vai entregando para outras pessoas. Então, isso faz com que o canal cresça e me dê mais motivação para continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!